O presidente Jair Bolsonaro levou hoje um grupo de empresários ao Supremo Tribunal Federal para relatar as consequências das medidas de isolamento social para a indústria brasileira. O presidente Jair Bolsonaro foi até o Supremo Tribunal Federal pedir ajuda para flexibilizar as medidas de restrição tomadas pelos governadores. Hoje, o presidente, ministros e empresários da indústria foram ao Supremo Tribunal Federal pedir apoio à abertura gradual da economia. O presidente Jair Bolsonaro levou um grupo de empresários para uma reunião de surpresa com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele queria fazer um apelo para o relaxamento das medidas de isolamento, mesmo com o número de infectados pela Covid que não para de crescer e na contramão do que tem sido adotado em todo o mundo. Foi uma visita surpresa, fora da agenda e com direito à caminhada do Planalto ao Supremo. Bolsonaro atravessou a Praça dos Três Poderes acompanhado de ministros, empresários e parlamentares. Acompanhado dos empresários e de vários ministros, Bolsonaro atravessou a pé o percurso entre o Palácio do Planalto e o Supremo. Jair Bolsonaro, os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Braga Neto, da Defesa, Fernando Azevedo, parlamentares e os empresários atravessaram a pé a Praça dos Três Poderes até o STF. A maioria usava máscaras. O presidente resolveu atravessar a pé a Praça dos Três Poderes. Mais uma vez, um gesto do presidente provocou aglomeração. No início do trajeto, com uma máscara na mão, Bolsonaro conversou ao pé do ouvido com o empresário, abraçou e, no meio do caminho, usou a máscara. Antes da reunião, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que seria uma visita de cortesia, mas o encontro tinha um motivo bem definido. Bolsonaro foi fazer um apelo ao presidente do STF, Dias Toffoli, contra as medidas restritivas adotadas por estados e municípios. Ao ser recebido por Toffoli, o presidente falou sobre o desemprego causado pela queda da atividade econômica e conclamou os três poderes a tomarem uma decisão. No encontro com o ministro Dias Toffoli, Bolsonaro falou da necessidade de diminuir as medidas de isolamento social. O presidente disse que levou os empresários para que o Supremo saiba o que está acontecendo. O presidente da República foi ao Supremo Tribunal Federal. Uma visita agendada minutos antes, para a surpresa do presidente da Corte, sem autorização de Toffoli, Bolsonaro começou a transmitir tudo ao vivo por uma rede social. Num momento em que milhares de brasileiros enfrentam dificuldades para receber tratamento contra a Covid-19, Guedes decidiu tratar a economia como se fosse um paciente. Bolsonaro também passou a palavra a dois empresários que usaram a mesma linguagem médica. Ao deixar o STF, Bolsonaro anunciou a inclusão da construção civil na lista de atividades essenciais, ou seja, que podem funcionar durante a pandemia. Os empresários que acompanharam o presidente até o STF são de setores como construção civil, calçados e químico. O presidente deixou o Supremo provocando nova aglomeração. Deu entrevista na praça, transmitida ao vivo em rede social. E ele também usou termos médicos para se referir à economia. Depois da UTI, é o cemitério. E não queremos isso para o nosso Brasil. Bolsonaro assinou hoje um decreto ampliando os serviços considerados essenciais e que são liberados para continuarem em atuação mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. O presidente incluiu a construção civil e atividades industriais. O governo decidiu ampliar os serviços considerados essenciais. Foi editado o novo decreto com a lista que inclui a construção civil, as indústrias químicas e petroquímicas e de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas. Todas deverão retornar às atividades respeitando as regras do Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai vetar trecho do projeto de ajuda a estados e municípios, que permite o reajuste salarial de algumas categorias de servidores. A proposta aprovada na Câmara libera o aumento para profissionais que não atuam no combate ao coronavírus. Até a Polícia Legislativa do Congresso Nacional foi beneficiada pelos deputados. Toffoli ressaltou as últimas decisões do Supremo que reconheceram o direito de estados e municípios de decretarem medidas restritivas, mas disse que é fundamental que haja uma coordenação do governo federal com eles
para planejar a saída do isolamento quando isso for possível, quando isso for possível, quando isso for possível. Parlamentares e entidades da sociedade civil criticaram o que consideraram ser uma tentativa de pressão do presidente Bolsonaro sobre o Supremo Tribunal Federal. Também houve críticas aos discursos com referências a termos médicos para falar da morte de empresas, no momento em que famílias têm que lidar com a morte de parentes. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado.